ramo de matemática financeira e venho apresentar-vos a minha tese de forma a que não só que aprendam alguns conceitos relacionados com a liquidez, com os modelos que poderão aprender neste mestrado, mas também para que quem esteja na dúvida, por exemplo, ou na tese que quer seguir ou no mestrado que quer seguir, possa ter uma melhor ideia e fique mais esclarecido. Defendi a minha tese há cerca de 1 ano e meio. Não sei se alguém tem alguma questão. Já estás a trabalhar, não é, Sofia? Já. Acho que podes começar. Já sei. Eu comecei a trabalhar no final da minha tese. Portanto, no último mês em que estive a desenvolver a tese, também já estava a trabalhar. Nós estávamos a dizer aos alunos do primeiro ano para virem, eles estavam a dizer que têm um calendário muito cheio, e que hoje acho que havia praxe, não sei que praxe é que eles fazem à distância, mas pronto. Mas isto também vai ficar gravado, portanto eles depois também podem... Estão a resolver exercícios. Estou a resolver exercícios, deve ser. Só se for exercícios físicos mesmo. Então, acho que podemos dar início. Sim. Então eu vou só tentar partilhar o ecrã. Ok. Conseguem ver o meu ecrã? Conseguimos. Sim. Ok. Então eu vou começando, está bem? Vou só pôr aqui a janela noutro sítio. Ok. Eu vou começando e se por acaso acharem que é melhor interromper, podem interromper e depois eu posso até voltar atrás, está bem? Desde já queria também agradecer o convite, que ainda não tinha tido a oportunidade hoje durante a sessão. Para mim é uma honra participar nas iniciativas dos estudantes de matemática, também estudei matemática na faculdade, e hoje venho então falar da minha tese de mestrado, que defendi há cerca de 1 ano e meio, no mestrado de Matemática e Aplicações com a especialização em Matemática Financeira. Portanto, o meu objetivo hoje é dar-vos a conhecer não só conceitos relacionados com liquidez, apresentar-vos alguns modelos que poderão aprender neste mestrado, mas também falar-vos um pouco de algumas vantagens deste mestrado e também de sugestões de dissertação de mestrado para quem estiver na dúvida, se tiverem interesse em seguir este mestrado. Tenho 2 temas que penso que seriam interessantes. Eu fui orientada pelo professor Dr. Pedro Judice, que é atualmente no Banco Montepio, e pelo professor Dr. Pedro Mota, mas esclareci também bastantes dúvidas com a professora doutora Marta Faias ao longo da minha tese e foi uma experiência muito enriquecedora, foi muito interessante e estou muito contente por ter desenvolvido este trabalho com os professores. Portanto, o tema é a modelação de depósitos bancários com dados em painel e eu vou começar por vos dar um enquadramento. Portanto, vou-vos falar um pouco do contexto, portanto, falar mais dos conceitos relacionados com liquidez, para que entendam melhor o contexto em que surgiu a nossa questão de investigação.
que vou apresentar de seguida, e vou apresentar-vos também os modelos teóricos que nós consideramos ao longo desta investigação. Vou-vos apresentar também os dados, não só a amostra completa, mas também os dados que nós usamos efetivamente na nossa investigação, e vou-vos apresentar depois as estimações dos nossos modelos. Portanto, nós não consideramos apenas os resultados, nós ainda fomos utilizar indicadores, normalmente utilizados em finanças, para verificar a validade dos resultados e se obtivemos então os resultados esperados. Por fim, vou-vos apresentar as conclusões deste estudo e apresentar então as sugestões de trabalho futuro. Relativamente aos conceitos, é importante terem a noção de que um ativo líquido é um recurso que alguém detém, que pode ser facilmente convertido em dinheiro. Portanto, o ativo mais líquido será o dinheiro em si, e no caso dos bancos, serão os depósitos bancários dos seus clientes. Depois é necessário ter em conta que o risco de liquidez vai representar a incapacidade de um banco, neste contexto, portanto, no contexto bancário, de pagar as suas obrigações. Portanto, tem que haver uma gestão dos recursos bancários de forma a que possam ter em conta situações de saídas abruptas de depósitos para conseguirem fazer face ao risco de liquidez. E para isso são então consideradas também técnicas de stress testing, portanto, simulações computacionais cujo objetivo é avaliar a resistência dos bancos neste contexto. Portanto, no caso de haver uma situação de stress financeiro, se os bancos conseguem fazer face a essa situação com os ativos que têm. A nossa questão de investigação foi então como modelar os depósitos bancários de forma a contribuir para mitigar o risco de liquidez e melhorar a gestão da atividade bancária. Portanto, nós consideramos os depósitos bancários e a modelação dos mesmos para contribuir para uma ferramenta de stress testing, portanto, para ajudar os bancos a melhorar a gestão da sua atividade e a gestão dos seus recursos. Para isso, nós consideramos dois modelos ao longo deste estudo. O modelo autorregressivo de ordem 1, como podem ver na primeira equação, e este modelo é então representado por uma variável dependente, uma variável independente com um parâmetro associado, uma variável residual e uma constante. No entanto, as variáveis têm todas um índice associado. E neste caso, como nós estamos então a modelar os depósitos bancários, a variável D de T vai então representar o valor dos depósitos no período T, enquanto que a variável independente vai representar o valor dos depósitos no período anterior. No nosso caso, nós consideramos que os períodos seriam em anos, portanto o D de T-1 será o ano anterior. E nós consideramos ainda o modelo autorregressivo de ordem 2, mas consideramos com uma particularidade, que foi com dados em painel. Portanto, para quem não sabe, dados em painel consistem em várias entidades para uma certa sequência temporal. Portanto, podemos considerar que, enquanto que uma série temporal é apenas uma entidade e pode ser representada por uma coluna, dados em painel vão poder ser representados através de uma tabela. E, portanto, além desta diferença em relação ao modelo anterior, nós vamos ter então duas variáveis independentes, porque vamos ter mais um período desfasado neste modelo, e vamos ter mais um índice. Portanto, este índice vai representar o banco em questão, que está relacionado com os dados em painel. Portanto, neste caso vamos ter D e T, que vai representar o valor dos depósitos bancários do banco I no período T. E o que foi mais utilizado na literatura foi o modelo autorregressivo de ordem 1, portanto o primeiro que eu tinha apresentado, com apenas uma série temporal. Isto é, apenas um banco com valores ao longo dos anos. No entanto, isto veio trazer algumas consequências negativas, portanto, sendo que a principal foi um fenómeno chamado survivorship bias. Isto vai significar que as simulações efetuadas a partir de apenas uma série temporal com este modelo vai apresentar simulações muito semelhantes à série temporal originalmente considerada. Portanto, se nós tivermos um banco que tenha depósitos que representem uma série temporal predominantemente crescente, então as simulações também serão predominantemente crescentes, não haverá uma diversidade de cenários a considerar, pelo que este conjunto de fatores não será indicado para uma ferramenta de stress testing, não ajudará os bancos a gerir melhor a sua atividade bancária, e por isso nós consideramos então um modelo autorregressivo de ordem 2, que inclui a presença do momentum, que é um termo que eu já vou explicar dentro de instantes,
e incluímos então dados em painel para termos uma maior diversidade de valores. Além disso, este conjunto de fatores não vai subestimar o risco de liquidez, porque o termo do momentum vai permitir que, caso haja uma queda de depósitos, este fator seja ampliado e os bancos se vejam mais conservadores na gestão dos seus recursos, portanto vão ter mais cautela, por assim dizer, na gestão dos seus ativos, de forma a que, caso haja uma saída abrupta de depósitos, possam fazer face a essa queda de depósitos sem irem à falência. Portanto, isto irá contribuir para uma melhor gestão da atividade bancária. E em relação à nossa amostra, nós utilizamos dados de 51 bancos, fazendo um total de 713 observações. No entanto, como podem ver por estes valores, nós tínhamos taxas de crescimento diferentes entre bancos de diferentes dimensões. Isto é, um banco que tenha valores de depósitos de 379 mil euros facilmente pode duplicar esse valor em pouco tempo, enquanto que um banco que tenha 73 mil milhões de euros não terá essa facilidade. Portanto, de forma a nós termos valores mais coerentes e resultados mais fiáveis, nós decidimos concentrar-nos apenas nos bancos de grande dimensão. Definimos que estes seriam classificados como os que teriam um saldo médio da série temporal igual ou superior a 10 mil milhões de euros, pelo que obtivemos então 9 bancos, com um total de 129 observações. E embora tenhamos menos valores a considerar, este facto é colmatado pelo facto de nós termos dados em painel, portanto nós vamos ter uma maior diversidade de valores e isto vai permitir que os nossos resultados sejam fiáveis. Como podem ver nos valores apresentados na tabela, o valor mínimo aumentou de 379 mil euros para 5 mil milhões de euros, portanto há aqui uma maior coerência a nível de amostra e isso permite-nos obter resultados mais fiáveis. Em relação à estimação do nosso modelo, nós consideramos então o modelo autorregressivo de ordem 2 e com depósitos subtraídos da média, nós obtivemos um termo independente de aproximadamente 1,2 mil milhões de euros, variáveis significativas ao nível de significância de 5%, resíduos não normais, mas que não apresentam autocorrelação, e um coeficiente de terminação aproximadamente igual a 0,98. Este coeficiente vai-nos indicar que as variáveis independentes deste modelo são relevantes para explicar a variável dependente porque o valor está próximo de 1. E este modelo é possível ser representado por outra forma. Portanto, nós aqui vamos evidenciar o termo do momento, que é o termo que está entre parênteses e em negrito, e vai indicar então a velocidade de variação dos depósitos. Portanto, se nos 2 períodos anteriores tiver havido uma subida dos depósitos, este será um termo positivo e irá fazer com que as simulações daí para a frente, caso tenha havido uma subida de depósitos, tenham um crescimento. Enquanto que se tivermos o oposto, portanto, se houver um decréscimo dos depósitos, este termo será negativo e vai contribuir para que ou a série cresça mais devagar ou mesmo decresça, portanto, ampliando assim o risco de liquidez e evidenciando os cenários de crise financeira. E nós podemos então fazer uma leitura deste modelo, portanto, podemos considerar que os depósitos do Banco I no período T são representados por aproximadamente 1,6 mil milhões de euros, somados ao valor aproximado também dos depósitos no período anterior, porque o parâmetro variável está muito próximo de 1, e vamos então acrescentar aproximadamente 22% do termo do momento. Portanto, lá está, se for um termo positivo, se tiver havido uma subida dos depósitos, será um aumento devido a este termo positivo. Caso contrário, teremos aqui uma subtração. E nós decidimos também comparar o desempenho do nosso modelo com o que era habitualmente utilizado na literatura. Portanto, nós fomos escolher 2 bancos da nossa amostra que satisfizessem 2 requisitos. Tinham que ter um número considerável de observações, porque neste caso já não tínhamos os dados em painel para colmatar o pequeno número de observações, e tinham que apresentar uma série temporal sem quedas significativas. Isto para nós evidenciarmos se verificaria de facto o fenómeno de survivorship bias, portanto, o tal enviesamento das simulações em relação às séries temporais originais.
Ambos os bancos tiveram resultados muito semelhantes, portanto, nós decidimos aglomerar e é possível verificar que ambos obtiveram resíduos normais sem autocorrelação, coeficientes do modelo significativos ao nível de significância de 5% e um coeficiente de determinação superior a 0,9 em ambos os casos. Portanto, também há aqui evidência que a variável independente deste modelo, neste caso era o autorregressivo de ordem 1, era relevante para explicar a variável dependente. Para terem uma melhor noção dos bancos escolhidos, temos aqui os gráficos das séries temporais originais do Banco 1 e do Banco 5, em que é possível verificar que ambas têm uma série predominantemente crescente, sendo que o Banco 1 apenas tem uma queda um pouco mais acentuada, mais ou menos a meio da série, e o Banco 5 tem uma queda um pouco mais acentuada também no final da série. É relevante também verificar que o Banco 1 evolui de forma mais lenta, portanto, a diferença entre valores do início para o fim da série não é muito acentuada, enquanto que no Banco 5 vamos de aproximadamente 20 mil milhões para um máximo de 70 mil milhões, aproximadamente, no pico que a série atinge. Portanto, é muito relevante pensarmos nestes valores para compararmos daqui a pouco se verifica ou não o fenómeno de survivorship bias, e vamos considerar apenas o Banco 5, porque como os resultados foram muito semelhantes, basta termos um dos bancos na apresentação para comparar com os dados em painel. Em relação às nossas simulações, nós apresentamos aqui apenas 3 do Banco 5 e dos dados em painel, que representam a generalidade das simulações. E é possível verificar que no Banco 5, tendo em conta que todas as simulações começam nos 10 mil milhões de euros, tem um crescimento muito mais acentuado do que os dados em painel. E além de ter todas as simulações predominantemente crescentes, portanto apenas tem quedas mais acentuadas a partir de mais ou menos a meio das simulações, verifica-se que o crescimento em termos mesmo dos valores em si é muito acentuado e está muito próximo da série temporal originalmente considerada. Portanto, vamos dos 10 mil milhões para os 60 mil milhões em apenas 20 períodos, em 2 dos casos, sendo que um deles é até mais cedo, e chega a atingir os 80 mil milhões de euros. Portanto, isto em apenas 30 períodos, além de não ser muito realista, não vai indiciar uma boa ferramenta de stress testing com um modelo autorregressivo de ordem 1, aliado a apenas uma série temporal. Além disso, se olharmos para as simulações dos dados em painel, verificamos que até são simuladas quedas logo nos primeiros períodos das simulações. Portanto, além das séries também não terem um crescimento tão acentuado, têm cenários muito mais diversificados. Portanto, temos aqui um indício de que dados em painel com um modelo autorregressivo de ordem 2 será uma boa ferramenta de stress testing no contexto da liquidez bancária. E, novamente, vamos então lembrar-nos da série temporal do Banco 5, que alcançava valores muito elevados. Portanto, verifica-se aqui o fenómeno de survivorship bias nas simulações do Banco 5. E para nós verificarmos com alguns indicadores a fiabilidade destes valores, portanto seria apenas mais visual, nós utilizamos alguns indicadores normalmente utilizados em finanças para verificar certos aspectos. Nós consideramos primeiro o Maximum Drawdown. Este é um indicador de risco usualmente utilizado em finanças e vai representar a maior queda registada na série temporal em percentagem e vai calculá-lo através de mínimos e máximos locais ou da série temporal originalmente considerada ou das simulações. Nós decidimos utilizar ambos para comparar não só o caso do banco individual para verificarmos o fenómeno de survivorship bias ou não, mas também para avaliarmos se de facto seria portanto, se os dados em painel aliados ao modelo autorregressivo de ordem 2 seria uma boa ferramenta de stress testing no sentido em que conseguiria gerar cenários diversificados para que os bancos não tivessem apenas em conta cenários otimistas ou pessimistas de acordo com a série temporal originalmente considerada, mas de forma a conseguirem gerir melhor a sua atividade. Portanto, começando pelos dados históricos, nós verificamos que
do conjunto dos 9 bancos, o banco que obteve a maior queda registrou um valor de aproximadamente 29%, enquanto que a média dos 9 bancos foi de aproximadamente 11%. Além disso, além de verificarmos esta diversidade nos valores, podemos também reparar que o banco 5 está ligeiramente acima da média dos 9 bancos. Portanto, isto poderá ser importante para termos em conta daqui para a frente e compararmos com os dados das simulações se houve então um enviesamento das simulações para a série temporal originalmente considerada. Para terem uma noção mais visual do Maximum Drawdown, portanto, como foi calculado através de mínimos e máximos locais, no caso da série temporal do Banco 5, está representado através da linha sólida, portanto, foi o primeiro ponto que foi o máximo local e o último ponto da série foi o mínimo local. E é importante então verificar que é uma série maioritariamente crescente, que a queda se registrou no final, para compararmos com os valores dos dados simulados e verificarmos se verifica, se é evidente, o fenómeno de survivorship bias. Portanto, em relação às trajetórias simuladas, no caso do banco individual, neste caso o banco 5, nós obtivemos um maximum drawdown máximo, portanto, de todas as simulações, a maior queda registada foi de cerca de 16%, que, se lembrarem, está muito próximo do valor da série temporal original, que foi de 14% aproximadamente. E considerando que a média dos maximum drawdowns das simulações deste banco foi de 9% aproximadamente, é relevante termos em conta que, para haver este equilíbrio, por assim dizer, teve que haver o registro de quedas muito pequenas ou até mesmo nulas nas simulações. Portanto, isto indica que teve que haver simulações de trajetórias com evoluções muito positivas, com pequenas quedas, até mesmo nulas, para gerar uma média tão baixa, o que não é nada realista e não contribui para uma ferramenta de stress testing que ajude os bancos na sua gestão. Em contrapartida, temos os resultados do modelo autorregressivo de ordem 2 com dados em painel, que obteve um maximum drawdown máximo de cerca de 61% e uma média de 31% aproximadamente. Portanto, isto vai indiciar que houve cenários tanto otimistas como pessimistas nas simulações, houve uma grande diversidade de cenários a considerar e é possível, através destes valores, considerar que se os bancos tiverem em consideração estas simulações, portanto, dos vários cenários, poderão fazer uma gestão mais conservadora dos seus recursos, de forma a que consigam fazer face ao risco de liquidez, porque terão a hipótese de considerar cenários de crises financeiras com maximum drawdowns tão acentuados. Além disso, outro fator que nós consideramos foram os gráficos de densidade dos depósitos simulados a 10 anos, portanto, nós criámos 10.000 trajetórias apenas a 10 anos e concentramos no último período dos valores. Portanto, olhando para o último período, obtivemos estas densidades dos depósitos e podemos verificar vários fatores. Portanto, as causas da densidade dos depósitos, no caso dos dados em painel, são muito mais acentuadas. Portanto, há aqui um maior equilíbrio na distribuição dos valores, não estão concentrados mais nos valores intermédios, ao contrário do Banco 5, como podem ver, há uma maior concentração naqueles valores. E não só, considerando que as trajetórias começaram no valor 10 mil milhões de euros, os dados em painel evidenciam valores simulados abaixo desse valor, ou seja, ao fim de 10 anos, o valor dos depósitos simulados foi inferior ao valor iniciado na trajetória, portanto, foi uma situação de queda que pode até ser considerada ou de crise financeira ou de saída abrupta de depósitos, enquanto que no Banco 5 isso não se verifica, portanto, no pior dos casos, temos valores mais elevados do que o início da trajetória, portanto, simula predominantemente cenários otimistas, tal como a série temporal originalmente considerada, portanto, vemos aqui um pouco
a evidência do fenómeno de survivorship bias e vamos então ver que há uma maior diversidade no caso dos dados em painel com o modelo autoregressivo de ordem 2. Mas de forma a nós podemos visualizar isto um pouco melhor, nós consideramos também os quantis destas simulações. Portanto, como podem ver melhor agora com os valores mais explícitos, com dados em painel, no primeiro quantil, obtivemos um valor muito mais baixo do que o que foi originalmente considerado. Portanto, isto é importante numa ferramenta de stress testing, não só ter valores otimistas, portanto, prever casos otimistas, mas também numa situação de stress, os bancos terem noção de até onde é que poderão ter de fazer face a uma situação pior através da aquisição de mais ativos líquidos para fazerem face a uma saída de depósitos. Mas também vamos considerar aqui o primeiro quantil no caso do banco 5. Portanto, o pior caso das simulações no primeiro quantil é de cerca de 3 vezes o valor inicial das simulações. Portanto, há aqui novamente o indício de que as simulações foram predominantemente otimistas, o que não é nada realista e, portanto, isto não vai ser indicado enquanto ferramenta de stress testing, ao contrário dos dados em painel, que, como no primeiro quantil está representado um valor pessimista, também terá simulações otimistas, dada a diversidade de valores originalmente considerada, que se nós notarmos o último quantil, no caso do banco 5, vamos ter um valor muito maior do que o que foi originalmente considerado no início das trajetórias, mas nos dados em painel, se repararem, o valor mais otimista, portanto do último quantil, é próximo do valor pessimista dos dados das trajetórias do banco individual. Portanto, novamente, existe a evidência do fenómeno de survivorship bias, portanto, o banco 5 tinha uma trajetória, uma série temporal, peço desculpa, originalmente considerada predominantemente crescente, peço desculpa, nós verificamos o mesmo aqui, portanto, no pior dos casos temos um valor que é 3 vezes o valor inicial e no melhor dos casos temos uma grande subida nos depósitos, enquanto que nos dados em painel isso não se verifica. O pior dos casos é, de facto, um cenário preocupante, portanto, que alerta os bancos para a gestão dos seus ativos, enquanto que no melhor dos casos já existe um cenário mais otimista, embora que mesmo assim mais conservador do que no caso do banco individual. Além disso, nos quantis intermédios, nós verificamos que o caso do banco individual tem um intervalo mais pequeno, portanto, evidencia-se novamente a concentração dos valores num certo intervalo e evidencia a falta de cenários, a falta de diversidade de cenários a considerar nas simulações. Portanto, os dados em painel vão permitir uma maior diversidade de cenários e vão permitir aos bancos uma melhor gestão da sua atividade bancária. Assim, estes valores permitiram-nos tirar várias conclusões, entre as quais que os dados em painel aliados a um modelo autoregressivo de ordem 2 permitem uma maior amplitude de cenários a considerar, pelo que serão uma melhor ferramenta de stress testing. Isto é, permitem não só simular cenários mais positivos, mas mesmo assim mais conservadores, enquanto que também permitem a simulação de cenários mais negativos, de forma a que haja uma melhor gestão dos recursos bancários, tendo em conta possíveis saídas abruptas de depósitos ou crises financeiras. Verificamos ainda que existe evidência estatística de que a utilização do momentum é significativa, portanto foi relevante termos considerado um modelo autoregressivo de ordem 2, em vez do modelo mais utilizado na literatura, que era o modelo autoregressivo de ordem 1. E como trabalho futuro seria interessante, caso alguém tenha interesse nesta área, utilizar esta metodologia para bancos de pequena e de média dimensão, para comparar resultados, para verificar se ainda se verifica o fenómeno de survivorship bias e para fazer uma comparação em relação aos restantes resultados. Em relação ao mestrado em si, se houver alguém que esteja indeciso, eu aconselho vivamente este mestrado, porque além de adquirirem imensas competências
nas unidades curriculares relacionadas mesmo com os tópicos que se aprendem nas aulas, também tem outras vantagens, porque vão desenvolver competências também relacionadas com raciocínio lógico e sentido crítico, o que é muito importante, não só na área da investigação, mas também é muito valorizado no mercado de trabalho mais direcionado para as empresas. Porque é muito importante ir questionando metodologias, questionarem os dados que vocês têm para não só para terem também resultados mais fiáveis, mas para contribuírem para uma melhoria contínua, não só das vossas capacidades, mas também dos resultados que obtêm. Obrigada pela vossa atenção. Se tiverem alguma questão, estou disponível para responder. Se quiserem até em relação a algum slide,